fúria de Deus nos céus. O mistério do cometa. Atlas, o mensageiro celeste. Se você ficou intrigado com esse mistério cósmico, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver isso e comente aqui embaixo o que você acha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Existem eventos no universo que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar se há mensagens ocultas escritas nas estrelas. O cometa Atlas não é apenas mais um corpo celeste vagando pelo espaço. Ele é um enigma envolto em mistério, ciência e, para muitos, presságios divinos. Desde sua descoberta, esse visitante cósmico tem despertado fascínio, temor e uma pergunta que ecoa através dos séculos. Seriam os cometas mensageiros de Deus? A história humana está repleta de relatos sobre cometas sendo interpretados como sinais celestiais. Civilizações antigas observavam esses corpos luminosos cortando o céu noturno e os associavam a nascimentos de reis, quedas de impérios, pragas devastadoras e até mesmo o fim dos tempos. Os babilônios registravam meticulosamente suas aparições. Os chineses os chamavam de estrelas vassoura, e os romanos tremiam diante de seu brilho, convencidos de que anunciavam a morte de imperadores. O cometa Atlas, oficialmente denominado C2019-IP4, foi descoberto em 28 de dezembro de 2019 pelo sistema de última geração Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, no Havaí. Desde o primeiro momento, os astrônomos perceberam que havia algo diferente nesse visitante. Suas características orbitais sugeriam uma conexão com o grande cometa de 1844, um espetáculo celeste que iluminou os céus há quase 2 séculos. Seria o Atlas um fragmento daquele antigo viajante, retornando para completar uma jornada cósmica iniciada há milhares de anos? Nos primeiros meses de 2020, enquanto o mundo mergulhava no caos de uma pandemia global, o cometa Atlas brilhava cada vez mais intensamente. Astrônomos profissionais e amadores apontavam seus telescópios para o céu, observando seu brilho aumentar de forma exponencial. As previsões eram audaciosas. O Atlas poderia se tornar visível a olho nu, rivalizando com as estrelas mais brilhantes e possivelmente superando até mesmo Vênus. Seria o espetáculo celestial do século, uma luz de esperança em tempos sombrios ou um presságio ainda mais terrível? A estrutura do cometa Atlas revelava características fascinantes. Seu núcleo gelado, composto de gelo, poeira e gases congelados, media aproximadamente 1,5 km de diâmetro. À medida que se aproximava do Sol, o calor da estrela vaporizava esses materiais, criando uma coma brilhante, uma atmosfera temporária que se estendia por centenas de milhares de quilômetros. A cauda do cometa, formada por partículas de poeira e gás ionizado, estendia-se por milhões de quilômetros, apontando sempre na direção oposta ao Sol devido à pressão da radiação solar e aos ventos solares. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em abril de 2020, quando o Atlas deveria estar atingindo seu pico de brilho, os astrônomos observaram um fenômeno devastador. O cometa estava se desintegrando. Imagens de alta resolução capturadas pelo telescópio espacial Hubble mostraram o núcleo se fragmentando em mais de 30 pedaços distintos. Era como assistir a uma catástrofe cósmica em câmera lenta, um evento raro que oferecia aos cientistas uma oportunidade única de estudar a composição interna e a estrutura de um cometa. A fragmentação do Atlas levantou questões profundas sobre a natureza frágil desses corpos celestes. Por que alguns cometas sobrevivem a múltiplas passagens pelo Sol, enquanto outros se desintegram em sua primeira aproximação? A resposta reside na complexa estrutura interna dos cometas, formada há bilhões de anos nas regiões geladas externas do sistema solar. Esses objetos são cápsulas do tempo congeladas, preservando o material da nebulosa primordial que deu origem aos planetas. Para os místicos e profetas modernos, a desintegração do Atlas em 2020, o ano da pandemia global, não era mera coincidência. Eles apontavam para antigas profecias que falavam de sinais nos céus precedendo grandes tribulações terrestres. O livro de Joel na Bíblia proclama: "Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça." Seria o cometa Atlas um desses prodígios, um aviso divino ignorado pela humanidade moderna em sua arrogância científica? A órbita do Atlas revelava mais mistérios. Seu período orbital é estimado em aproximadamente 6.000 anos, o que significa que sua última visita ao sistema solar interior ocorreu na aurora da civilização humana, quando as primeiras cidades estavam surgindo na Mesopotâmia e as pirâmides do Egito ainda não haviam sido construídas. Que civilizações antigas testemunharam sua passagem anterior? Que lendas e mitos podem ter sido inspirados por seu brilho celestial?
Essas perguntas permanecem sem resposta, perdidas nas névoas do tempo. Os cometas sempre ocuparam um lugar especial na psique humana. Em 1066, a aparição do cometa Halley foi interpretada como um presságio da invasão normanda da Inglaterra, evento imortalizado na famosa tapeçaria de Bayeux. Em 1456, o Papa Calixto III supostamente excomungou o cometa Halley, vendo-o como um agente do diabo. Em tempos mais recentes, o cometa Hale-Bopp, em 1997, levou 39 membros do culto Heaven's Gate ao suicídio coletivo, convencidos de que uma nave espacial escondida na cauda do cometa os levaria para uma dimensão superior. A ciência moderna nos ensina que cometas são simplesmente agregados de gelo e rocha, remanescentes da formação do sistema solar, governados pelas leis imutáveis da física e da gravidade. Mas essa explicação racional satisfaz completamente nossa necessidade humana de significado? Quando olhamos para o céu noturno e vemos uma luz misteriosa cruzando a abóbada celeste, algo primordial dentro de nós desperta. Um senso de maravilha, temor, e a sensação perturbadora de que o universo está tentando nos dizer algo. O cometa Atlas, apesar de sua fragmentação prematura, nos deixou com dados científicos valiosos e perguntas ainda mais profundas. Sua composição química revelou informações sobre as condições que prevaleciam nas regiões externas do sistema solar há bilhões de anos. A análise espectroscópica de seus fragmentos mostrou a presença de moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida, reforçando a teoria de que cometas podem ter desempenhado um papel crucial na origem da vida na Terra ao entregar água e compostos orgânicos ao nosso planeta primitivo. Ciência, profecias e o fim dos tempos. Está gostando dessa revelação? Então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente sua opinião. Isso ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A relação entre cometas e profecias do fim dos tempos transcende culturas e religiões. No cristianismo, o livro do Apocalipse fala sobre uma estrela chamada Absinto, que cairá do céu, envenenando as águas e matando muitos. No islamismo, há hadiths que mencionam sinais celestes precedendo o dia do julgamento. O hinduísmo descreve eventos cósmicos cataclísmicos no final de cada yuga ou era cósmica. Quase todas as grandes tradições religiosas contêm referências a fenômenos celestiais associados a transformações profundas na ordem mundial. A aparição do cometa Atlas em 2019 e sua subsequente fragmentação em 2020 coincidiram com um dos períodos mais turbulentos da história recente. A pandemia de Covid-19 varreu o globo, matando milhões e transformando radicalmente a sociedade humana. Tensões geopolíticas se intensificaram, crises econômicas abalaram nações e movimentos sociais convulsionaram cidades ao redor do mundo. Para aqueles predispostos a ver conexões entre eventos celestiais e terrestres, essas sincronicidades eram impossíveis de ignorar. Mas o que a ciência realmente diz sobre cometas e seu potencial impacto na Terra? A realidade é que sim, cometas representam uma ameaça real, embora estatisticamente rara. A história geológica do nosso planeta está marcada por eventos de impacto que moldaram profundamente a evolução da vida. O mais famoso é o asteroide que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Mas há evidências de outros impactos significativos ao longo da história humana. A hipótese do cometa do Dryas recente sugere que aproximadamente 12.800 anos atrás, fragmentos de um cometa ou asteroide atingiram a Terra, desencadeando um período de resfriamento climático súbito, incêndios florestais massivos e possivelmente contribuindo para a extinção da megafauna pleistocênica e o colapso da cultura Clovis na América do Norte. Embora controversa, essa teoria está ganhando apoio crescente à medida que mais evidências são descobertas em camadas sedimentares ao redor do mundo. O evento de Tunguska, em 1908, demonstrou o poder destrutivo que mesmo um objeto celeste relativamente pequeno pode ter. Uma explosão atmosférica, provavelmente causada pela desintegração de um cometa ou asteroide de cerca de 50 a 60 metros de diâmetro, devastou 2.000 km² de floresta siberiana. Se tal evento ocorresse sobre uma área urbana moderna, as consequências seriam catastróficas. E o Tunguska foi apenas um arranhão cósmico. Um objeto do tamanho do Atlas causaria uma devastação global. Os astrônomos modernos levam muito a sério a ameaça de impactos cometários e asteroidais. Programas de vigilância do céu, como o Pan-STARRS, o Catalina Sky Survey e o próprio ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, escaneiam continuamente os céus em busca de objetos próximos da Terra.
Atualmente conhecemos cerca de 27 mil asteroides próximos da Terra, mas estima-se que existam milhões de objetos menores ainda não detectados. Os cometas são especialmente problemáticos porque podem vir de longas distâncias e com pouco aviso prévio. A NASA e outras agências espaciais estão desenvolvendo tecnologias de defesa planetária. A missão DART, Double Asteroid Redirection Test, lançada em 2021, demonstrou com sucesso que é possível alterar a órbita de um asteroide através de um impacto cinético. Essa prova de conceito é crucial para a sobrevivência a longo prazo da humanidade. No entanto, cometas apresentam desafios únicos devido à sua composição mais frágil e suas órbitas altamente excêntricas que os trazem das profundezas geladas do sistema solar exterior. Mas voltando ao Atlas e seu significado mais profundo, existe uma dimensão espiritual nos cometas que a ciência não pode quantificar ou explicar? Carl Jung, o famoso psicólogo, propôs o conceito de sincronicidade, coincidências significativas que não podem ser explicadas por causa e efeito, mas que parecem conectadas por algum princípio organizador mais profundo no universo. Seria a aparição de cometas em momentos cruciais da história humana um exemplo de sincronicidade cósmica? As culturas indígenas ao redor do mundo mantêm tradições de leitura dos sinais celestiais que precedem mudanças importantes. Os Hopi do Arizona falam de profecias sobre sinais no céu que anunciarão o fim da Quarta Era Mundial e o início da Quinta. Os maias tinham um conhecimento astronômico extraordinário e associavam eventos celestiais com ciclos de criação e destruição. Os aborígenes australianos têm histórias do tempo do sonho que incorporam fenômenos astronômicos em suas cosmologias sagradas. A astrologia, praticada há milênios em civilizações ao redor do mundo, vê os cometas como portadores de energia transformadora. Na astrologia védica, cometas são conhecidos como Dhumaketus e são considerados presságios de mudanças importantes. A astrologia ocidental os vê como catalisadores de eventos inesperados e mudanças súbitas no destino coletivo. Independentemente da validade científica dessas interpretações, elas revelam algo profundo sobre a necessidade humana de encontrar padrões e significado no cosmos. O nome Atlas carrega seu próprio simbolismo profundo. Na mitologia grega, Atlas era o titã condenado a sustentar os céus sobre seus ombros pela eternidade. O cometa que carrega esse nome parece carregar o peso de expectativas cósmicas. Seria ele um portador de verdades cósmicas pesadas demais para a humanidade suportar? Sua fragmentação poderia simbolizar o colapso de velhas estruturas, a dissolução de paradigmas obsoletos? A fragmentação do Atlas também oferece uma metáfora poderosa para nossa época. Vivemos em um mundo fragmentado, politicamente, socialmente, espiritualmente. As instituições que sustentavam a ordem do século XX estão se desintegrando. A confiança nas estruturas de autoridade está em mínimas históricas. As mudanças climáticas ameaçam a estabilidade ecológica do planeta. A inteligência artificial promete transformar radicalmente a natureza do trabalho e da consciência humana. Estamos como o cometa Atlas, nos fragmentando sob forças tremendas enquanto nos aproximamos de um ponto de transformação crítico. Há também a dimensão da beleza pura e transcendente que cometas trazem. Independentemente de seu significado científico ou profético, um cometa brilhante no céu noturno é um dos espetáculos mais inspiradores que a natureza oferece. Quando o cometa Neowise iluminou os céus em julho de 2020, milhões de pessoas ao redor do mundo saíram para admirá-lo, momentaneamente unidas em maravilhamento diante da majestade do cosmos. Nesse sentido, cometas nos lembram de nossa pequenez diante do universo, mas também de nossa capacidade de perceber e apreciar essa grandeza. Os dados coletados do Atlas continuam sendo analisados. Cada fragmento revelou pistas sobre a estrutura interna dos cometas, informações que podem um dia ser cruciais para proteger a Terra de uma colisão catastrófica. A ciência transforma presságios em dados, sinais divinos em espectros químicos, fúria celestial em equações gravitacionais. Mas essa transformação elimina o mistério ou simplesmente o reformula em uma linguagem diferente? O legado do Atlas e nosso destino cósmico. E então, o que você achou dessa jornada cósmica? Deixe seu like se você quer mais conteúdos assim. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar para essas verdades. Comente aqui embaixo. Você acredita que cometas são mensageiros divinos? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos revelar. O que o cometa Atlas nos ensina sobre nosso lugar no cosmos e nosso futuro como espécie? Talvez a lição mais profunda seja sobre a natureza transitória e frágil de toda a existência. Assim como o Atlas se fragmentou sob o calor solar,
Todas as coisas, civilizações, espécies, até mesmo planetas e estrelas, têm seu tempo e inevitavelmente passam. Essa verdade pode ser vista como nihilista e deprimente, ou como libertadora e inspiradora, dependendo de nossa perspectiva. Os budistas têm um conceito chamado anicca, a impermanência de todas as coisas. Observar um cometa se desintegrando é uma meditação sobre anicca em escala cósmica. Nada permanece estático, tudo está em constante fluxo e transformação. Os átomos que compõem os fragmentos do Atlas um dia formarão novos cometas, asteroides, talvez até planetas e formas de vida. A morte de um cometa é também uma promessa de renascimento cósmico. A humanidade está em um ponto crucial de sua evolução. Desenvolvemos tecnologia suficiente para detectar e potencialmente desviar cometas e asteroides que ameaçam nosso planeta. Tornamo-nos, em certo sentido, mestres de nosso próprio destino cósmico. Mas essa mesma tecnologia também nos deu o poder de destruir a nós mesmos através de armas nucleares, degradação ambiental e outras forças destrutivas de nossa própria criação. Somos simultaneamente os guardiães e os maiores ameaçadores de nossa própria existência. Os programas de exploração espacial representam a próxima fase de nossa evolução como espécie. Missões como a Osiris-Rex, que coletou amostras do asteroide Bennu, e a Hayabusa 2 japonesa, que trouxe material do asteroide Ryugu, estão nos dando acesso direto à matéria primordial do sistema solar. Essas amostras contêm respostas para perguntas fundamentais. Como o sistema solar se formou? De onde viemos? Estamos sozinhos no universo? A questão da vida extraterrestre está intrinsecamente ligada ao estudo de cometas. Sabemos agora que moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida, existem em cometas. A missão Rosetta da Agência Espacial Europeia detectou aminoácidos no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Isso reforça a teoria da panspermia, a ideia de que a vida pode se espalhar pelo universo através de cometas e asteroides, semeando planetas habitáveis com os ingredientes necessários para a vida. Se essa teoria estiver correta, então cometas não são mensageiros de destruição, mas portadores de vida. Verdadeiros mensageiros divinos em um sentido material e científico. Cada cometa que passa pela Terra é um lembrete de que somos feitos de poeira estelar, que os elementos em nossos corpos foram forjados nas fornalhas nucleares de estrelas moribundas e espalhados pelo cosmos em explosões cataclísmicas, eventualmente se coalescendo em cometas, asteroides e planetas. O grande astrônomo Carl Sagan disse: "O cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma maneira do universo se conhecer." Quando estudamos o cometa Atlas, não estamos meramente estudando um objeto distante e alienígena. Estamos estudando nossa própria origem, nossa própria natureza, nossa própria essência cósmica. As profecias religiosas sobre cometas e o fim dos tempos podem ser reinterpretadas através dessa lente cósmica. O fim do mundo não precisa ser um evento de destruição absoluta, mas uma transformação, o fim de uma era e o início de outra. A humanidade está indubitavelmente passando por uma transformação profunda. A era industrial está dando lugar à era da informação e da inteligência artificial. A consciência ambiental está lentamente substituindo a exploração desenfreada dos recursos naturais. A espiritualidade está evoluindo além das estruturas religiosas dogmáticas em direção a uma compreensão mais holística e integrada. Nesse contexto, o cometa Atlas pode ser visto como um símbolo dessa transformação, fragmentando-se e se dissolvendo, mas não desaparecendo completamente. Seus fragmentos continuam suas órbitas, transformados, mas não destruídos. Assim também a humanidade deve se transformar para sobreviver aos desafios do século XXI: mudança climática, superpopulação, desigualdade, riscos existenciais da tecnologia avançada. A próxima geração de telescópios, incluindo o revolucionário James Webb Space Telescope, está nos dando vistas sem precedentes do universo. Estamos descobrindo milhares de exoplanetas, alguns potencialmente habitáveis. O projeto Breakthrough Listen está escaneando o cosmos em busca de sinais de inteligência extraterrestre. Em breve poderemos responder à pergunta milenar: estamos sozinhos no universo? E se não estamos, como essa descoberta transformará nossa compreensão de Deus, destino e nosso lugar no cosmos? Os cometas, esses antigos viajantes do espaço profundo, continuarão a visitar nosso sistema solar interior. Alguns, como o Halley, são visitantes regulares e previsíveis. Outros, como o Atlas, aparecem inesperadamente das profundezas geladas da nuvem de Oort, a região distante que cerca nosso sistema solar e abriga trilhões de núcleos cometários.
Cada visita é uma oportunidade de aprender, crescer e refletir sobre nosso destino cósmico. A fúria de Deus nos céus pode não ser fúria de forma alguma, mas amor. Um amor que se manifesta nas leis da física que governam o cosmos, na beleza de um cometa, atravessando o céu noturno, na impermanência que torna cada momento precioso na vasta escala do universo, que nos lembra simultaneamente de nossa insignificância e de nosso privilégio extraordinário de existir e contemplar a criação. O mistério do cometa Atlas não foi resolvido por sua fragmentação, foi aprofundado. Cada resposta científica que obtemos gera novas perguntas mais profundas. Por que o universo existe? Por que há algo em vez de nada? Qual é o propósito da consciência? Há um significado final para tudo isso? Ou criamos nosso próprio significado através de nossas escolhas e ações? Talvez a verdadeira mensagem do cometa Atlas seja que precisamos abraçar simultaneamente duas verdades aparentemente contraditórias. Somos produtos insignificantes de processos físicos cegos em um universo indiferente. E somos também manifestações miraculosas de complexidade, consciência e criatividade, capazes de compreender e apreciar o cosmos que nos criou. Essa paradoxal união de niilismo cósmico e significado transcendente pode ser a chave para navegar os tempos turbulentos à frente. Enquanto você olha para o céu noturno e observa as estrelas, lembre-se de que há bilhões de cometas invisíveis vagando nas escuridões geladas além dos planetas, alguns talvez em cursos de colisão com a Terra em um futuro distante. Eles não são portadores de fúria divina nem arautos de destruição, mas simplesmente partes do sistema dinâmico e em constante mudança que é nosso lar cósmico. Nossa sobrevivência depende de compreendê-los cientificamente, mas nossa alma pode ainda encontrar inspiração e maravilhamento em sua beleza celestial. O cometa Atlas veio e se foi, fragmentando-se em um espetáculo silencioso observado por telescópios ao redor do mundo. Mas seu legado permanece. Nos dados que coletamos, nas perguntas que inspirou, nas reflexões que provocou sobre nosso lugar no cosmos. E quando o próximo grande cometa aparecer nos céus, trazendo sua luz antiga dos confins do sistema solar, novamente nos encontraremos olhando para cima, buscando sinais significados, e talvez um vislumbre do divino nos padrões de luz que dançam através da noite eterna. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais mistérios do cosmos. Até a próxima revelação.